Dr. Carlos Fiolhais não abordou, porque não era da sua área, evidentemente, um outro aspecto que está sempre ligado à medicina, que é a religião. E, de facto, o inexplicável, aquilo que é misterioso, pode ser atirado para a esfera do divino. E a primeira imagem que vos mostro é deste velho canhão português de Batávia, caída no chão a uma peça de artilharia de bronze desmontada há séculos. E em volta estende-se um prado de flores de papel oferecidas pelos devotos desse ídolo. Um indígena estabelecido perto da peça vende varinhas de sândalo que as mulheres queimam de olhos postos no cilindro de bronze ornado de relevos. Todos em Java sabem que a mulher que se sentar nessa peça e lhe ofereça flores e incenso fica em condições de ter um filho nos 9 meses previstos. Eu estava quase para dizer isto ao Pedro Marques, exatamente porque ele está neste momento naquela fase de vir a ser pai de uma menina. Ora, chama-se Sid Jagur e os indonésios referem-se-lhe com sorrisos e piscadelas de olhos, chamando-lhe familiarmente Si Jagur, inicialmente o Senhor Fertilidade, por haver a convicção de que o canhão português cura a infertilidade feminina. E perguntar-me-ão como é que nós vamos estudar estes assuntos, quais são as fontes em que nos baseamos. Está a parte do canhão que tem este aspecto mais relacionado com a infertilidade feminina. Creio que não preciso de explicar melhor. E assim veem, por exemplo, os ex-votos, que são exatamente as fontes em que nós nos baseamos para saber dos cultos a determinadas divindades. Estas velas que ardem, que é como que um gesto de entrega de cada um de nós. E entrega, em latim, diz-se devotio, de onde vem a palavra devoção. Termos devoção a Nossa Senhora, a São Pancrácio. E aqui, neste caso, numa pequenina capela de Nossa Senhora da Abóbada, Nossa Senhora da Conceição, em Abóbada, em Cascais. No entanto, e já que estamos num congresso de medicina, aqui têm um taumaturgo que conhecem muito bem, e no campo dos mártires da pátria acumulam-se as placas de agradecimento ao Dr. Sousa Martins, médico e simultaneamente taumaturgo. Cá está a tal dimensão espiritual. Claro que isso não é apenas em Portugal, em várias capelas do mundo inteiro. Trago-vos aqui uma de França, que é o agradecimento à nossa boa mãe, que tão visivelmente protegeu os seus guardas e o seu santuário. É uma das placas que está ali. Outra imagem que com certeza viram já muitas vezes em algumas capelinhas são as tábuas de milagres. Milagre que fez o Senhor dos Aflitos, a Dona Maria de Jesus Ferreira de Lacerda do Touro, de 44 anos de idade, que estando com um ataque de sangue, se chamou àquele, que é curioso, se chamou àquele senhor e em breve teve saúde. Feito em 1880. Portanto, resta-me fazer a pergunta, afinal de contas, que são divindades salutíferas,
que é isto que me foi pedido que eu falasse, sobre as divindades que trazem saúde. Claro que, numa circunstância destas, nós quem invocamos? Santa Bárbara. Invocamos Santa Bárbara com cerveja, mas será apenas nessa altura. E Santo António é apenas quando estamos com problemas de amor, quando procuramos uma namorada ou quando queremos uma outra. Quando em Conímbriga erigiram um altar aos lares da Flávia Conímbriga, era para quê? Simplesmente para proteger a cidade ou porque havia outros motivos também? E, por conseguinte, hoje em dia, nós temos inclusivamente casas que vendem ex-votos que servem para ser colocados numa qualquer capela, porque os santos não são santos apenas dos sapateiros e dos alfaiates, mas são, efetivamente, de toda a gente. Isto chamam-se os ex-votos, ou seja, aquilo que, em resultado de uma promessa, nós oferecemos a um santo e que, no tempo dos romanos, se oferecia às divindades. E, se pensar que é apenas uma vela ou um objeto de cera, desenganemo-nos. Os donos desta capela tiveram uma criancinha que tão fraquinha era, que o médico lhe deu apenas uma semana de vida. Os pais recorreram então a Nossa Senhora da Piedade e disseram-lhe: Senhora, se a nossa filha sobreviver, nós levantamos-te uma capela. A capela lá está, a senhora viveu até aos 105 anos. E também os epigrafistas e os historiadores, epigrafistas e historiadores estão sempre ligados, temos também os rituais, como é, por exemplo, este da benção do gado, que acontece em várias capelas de Portugal e do mundo. No fundo, está-se a pedir saúde para o próprio gado. E aqui, neste caso, é o próprio São Mamede, que é como que o padroeiro da saúde dos animais. E pronto, acabei a minha introdução, vamos começar o trabalho. Acerca do culto às divindades salutíferas na Lusitânia Ocidental. Notas prévias. Em primeiro lugar, o que era o conceito de Saulus entre os romanos e nos nossos dias? Podemos considerá-lo como que o bem-estar físico e espiritual. Também pode ser o êxito. Nós bebemos um copo à nossa saúde. Nós, quando alguém espirra, dizemos saúde. Haja saúde, dizemos-lo com frequência também. E, portanto, pro salute, que aparece nas inscrições, pela saúde, não implica, melhor, uma noção restrita de saúde física. Por conseguinte, apenas eu deverei tratar as divindades em sentido restrito de divindades salutíferas. Porque esta concepção de bem-estar, por exemplo, a nível privado, temos esta inscrição em que um escravo catulo cumpre um voto de boa vontade à saúde do dono dele. Ora, neste caso, não é a saúde propriamente dita, é ao bem-estar, à felicidade, ao êxito, porque ele, escravo, evidentemente, quer que o
patrono, que o dono viva realmente o mais possível. E também quando as inscrições aparecem pela saúde do imperador, e há inúmeras inscrições dedicadas à saúde do imperador, evidentemente que não é pela saúde propriamente dita, mas sim para que o imperador saiba reger bem o seu império. A segunda noção prévia é a da importância da água. Muitas vezes não pensamos nisto, mas a cada passo agora, cada vez que aumenta a idade, as pessoas dizem: atenção, é preciso dar água aos idosos, é preciso beber 1,5 litro de água por dia. Das igrejas à entrada, há água benta, há fontes milagrosas, há termas. Portanto, o que acontece? Que há uma divinização das fontes, dos rios, das nascentes. E o efeito salutífero dessas fontes, desses rios e nascentes é atribuído a um ser superior que aí está incorporado, designadamente as ninfas. E não causará estranheza se forem à nascente do rio Ebro, em Fontibre, nos Montes Cantábricos, encontrarem exatamente à entrada da nascente, ou à saída da nascente, do buraco por onde o rio começa, o rio Ebro, que vai, como sabem, desaguar perto de Tarragona, portanto, atravessando todo o norte da Península Ibérica, encontram um pilar com uma imagem de Nossa Senhora, como que a santificar esse rio para que ele traga saúde aos campos e aos seus proprietários. Saíram para falar da Lusitânia, no entanto, da Lusitânia Ocidental, portanto, concretamente o território português entre o Douro e o Algarve. No entanto, eu não resisti a dar conta de um balneário que foi aproveitado no tempo dos romanos, que ainda hoje é quase um sítio turístico. Não sei se o Dr. Armando Redentor irá falar ou não dele, mas Banhos de Monte Maior, em Capra, na Extremadura, tem centenas de inscrições dedicadas a Fontana, às ninfas, designadamente às ninfas de Capara, Ninfis Caparêncio, como aparece no final do diapositivo. Termas. Termas de São Pedro do Sul. Então, estava a carregar numa tecla errada. Nas termas de São Pedro do Sul encontramos uma inscrição dedicada ao deus Mercúrio, dos Augustos, mas com um epíteto de Aquaeco. Portanto, são os pais que dedicam a esta inscrição a uma divindade ligada à água. Reparem, dão a Mercúrio, que é o Mercúrio é o deus dos ladrões. É aquele que anda de um lado para o outro. E, afinal de contas, aqui tem uma outra função. Vem da sequência daquilo que tínhamos falado há bocadinho. Termas de Monte Real, em Leiria, também foram aproveitadas pelos romanos. É curiosa esta inscrição, que está lá dedicada, nós não sabemos a quem é dedicada, porque está escrito FS. S, naturalmente, será sacrum, consagrado, que é o habitual nas inscrições. Sabemos quem mandou fazer, um Frontónios Avitus, que mandou fazer de livre vontade, porque, evidentemente, se não tivesse feito de livre vontade, esse voto, essa oferta, não tinha qualquer valor. O que é curioso é que a divindade é indicada com uma sigla. Porquê? Porque
o dedicante não sabe exatamente que divindade é. Pode ser a fonte, pode ser o fontano, pode ser a fontana, porque os deuses não têm sexo e, por conseguinte, tanto pode ser um como pode ser outro. E ele, pelo sim e pelo não, acabou por pôr apenas um F e a divindade que se entenda. Para nós, os epigrafistas, é mais complicado porque temos que tentar fazer estas observações. Continuamos a descer por este Portugal. Vamos a Termas da Rua da Prata. Verificam que eu pus entre vírgulas altas, porque não se trata de termas, trata-se sim de um criptopórtico muito semelhante ao criptopórtico de Emínium, de Coimbra. E porquê é que aí se chama, ou porquê é que a esse local se chamaram termas, e porquê é que quando 2 ou 3 vezes por ano as termas são abertas, há gente que leva garrafões para apanhar, para trazer depois com água, dizendo que essa água que brota lá é água milagrosa. Evidentemente que a água, porque está abaixo do nível freático, como não podia deixar de ser. Porque aí foi encontrada uma inscrição dedicada exatamente a um deus da medicina, ao Esculápio. Foi consagrada, esta é uma das inscrições mais importantes de Lisboa do ponto de vista da religião, na medida em que são 2 augustais, ou seja, 2 sacerdotes do culto imperial, que têm nomes gregos, Marcos Afrúnios Eudoro e Marcos Fábios Dáfnos, que oferecem ao município, isto é provavelmente uma estátua do deus Esculápio, para que evidentemente este deus presida à saúde de Olícipo, à saúde física dos habitantes e à saúde psicológica dos seus chefes, que também não deixa de ser realmente muito importante.